Boa noite a todos. O meu nome é Sérgio Roberto Ros Gama e eu vou estar falando nesse momento sobre a deficiência intelectual. Então, para isso, eu vou seguir um pequeno roteiro onde vou dar uma breve introdução. Depois, no desenvolvimento, eu vou comentar, fazendo uma divisão em três partes, falando sobre a questão histórico-cultural, sobre o modelo matemático que é o predominante para realizar um diagnóstico sobre essa dificuldade. E o problema dessa deficiência intelectual ao longo da vida, as pessoas que são portadoras desse problema. E uma breve conclusão. Então, inicialmente, uma breve introdução. As manifestações da deficiência podem ser classificadas em três grandes grupos. As pessoas que têm deficiência podem ter uma deficiência física, motora, uma deficiência sensorial, problema de visão, problema auditivo. E existe também a deficiência intelectual, que poucos conhecem sobre esse assunto. E eu coloquei aqui também na introdução um levantamento feito no IBGE no censo de 2010, onde vocês podem perceber que a deficiência visual que predomina, auditiva, nós temos a motora, e a deficiência mental acaba se enquadrando dentro dos problemas mentais, o que não seria muito correto. E ela chega em torno de 1,5% da população brasileira. Então é algo significativo que tem que ser estudado e analisado. A disseminação da ética inclusiva a partir da escola tem impregnado a sociedade de maneira positiva e colaborado sobremaneira para a melhoria da qualidade de vida e do acesso à cidadania de pessoas com deficiência. Então, graças a Deus por isso, dentro da nossa democracia, a questão da inclusão ou educação inclusiva, ela favorece a diminuição desse problema, porque a criança, ela passa a viver no grupo social, ela passa a se socializar e essa deficiência acaba sendo controlada ou minimizada. Então, é um forte aliado a essa dificuldade. Nós vamos falar agora um pouco de três itens. Primeiramente, vamos falar da construção histórico-social. E aí, identifica-se que as expressões que sustentaram a construção discursiva da deficiência intelectual ao longo da história variavam ao longo da história. Então, praticamente antes do século XX, então, predominava duas frentes. Uma hora era outra. Então, predominaram visões baseadas em concepções inatistas, ou seja, o problema está na pessoa, a pessoa tem uma deficiência, ela tem uma deficiência mental, ela é retardada, ou, em outros momentos, eram concepções ambientalistas, então era um ambiente que influenciava. Então, esses dois ficaram oscilando até nós chegarmos no século XX. Após o século XX, vemos emergir concepções de desenvolvimento baseadas numa perspectiva dialógica e cultural. Então, agora começa a apontar mais para o social. E aí verifica-se que a questão cultural é a mais forte. É através dela que conseguimos reduzir esse problema. A deficiência passa a ser tratada não mais como a impossibilidade de um desenvolvimento intelectivo, mas como uma das alternativas de desenvolvimento possível do ser humano, ou seja, um outro viés. Tanto é que eu coloquei essa figura já que, se no modelo determinista que existe hoje no Brasil, a criança que tem um problema de deficiência intelectual, ela não consegue desenvolver, então tem que se desenvolver outros mecanismos pedagógicos, culturais, um outro caminho para que ela tenha uma outra oportunidade de desenvolver, talvez mais lentamente, mas que consiga desenvolver. Muito bem. E aí, as terminologias utilizadas ao longo da história para identificar a deficiência intelectual ao longo dos tempos era chamar a criança de idiota, imbecil, demente, retardado mental, inválido, com necessidades educacionais especiais, estúpido, e dentre outras, existem outras ainda, o que não é correto. Na verdade, a criança tem uma deficiência, mas não deve ser tratada dessa forma. Ela deve ser, vamos dizer assim, ensinada por um outro método, que ela possa se desenvolver. E ainda, então, dentro desse contexto histórico, então a gente vê que ao longo da história
oscilou entre um problema pessoal, um problema físico, mental, físico não, mental, desculpe, ou a influência do ambiente, até chegar após o século XX, que então se identifica que é um problema mais também influenciado pela cultura. E aí, então, partimos para a preponderância do modelo médico na compreensão. Então, o diagnóstico hoje é feito praticamente através de um diagnóstico médico, um método médico. E aí, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente coexistem dois modelos de compreensão de deficiência. Então, existe o modelo médico, que é o mais usado, e também existe um modelo social. Dentro desse modelo médico, nós podemos destacar que hoje, no campo da medicina, tem concebido a deficiência intelectual como um transtorno mental de comportamento. Tá? Então, a medicina entende dessa forma. O que não é bem verdade também. No Brasil, observa-se a prevalência do modelo médico. Então, o médico vai lá, faz um laudo, dizendo que a criança tem uma deficiência intelectual. Isso é muito questionável, a orientar o funcionamento das diversas instâncias sociais. Em decorrência, aí vem a pergunta: será que esse método ele é suficiente? Essa pergunta que se faz para realizar um diagnóstico e dar solução ao problema. Então, em decorrência, os modos de inserção social da pessoa como deficiência nem sempre se mostram inclusivos. Então, nem sempre isso dá um resultado satisfatório. E aí, então, eu coloquei aqui como importante e relevante a Classificação Internacional de Funcionalidade, que é um dos índices, propõe um modelo de avaliação da pessoa com deficiência que observe não apenas a dimensão biomédica, mas também psicológica e social. Então, voltando aos slides anteriores aqui, nós podemos dizer que seria a associação desses dois, do modelo médico com o modelo social, que seria então o ideal. E também é importante nós frisarmos aqui que o diagnóstico da deficiência mental, preconizado pelos testes de QI, que nós conhecemos desde criança, que são famosos, segundo o MEC, segundo uma das resoluções do MEC, reduz a identidade da criança. É como se menosprezar a criança em relação ao grupo. Há um aspecto relativo a uma norma estatística padronizada. Então, o teste de QI é questionável também. Então, não basta ter um método médico, precisa ter um método médico e um método social. E os testes de QI são questionáveis hoje para avaliar esse problema de deficiência intelectual. Muito bem. Então, o fato relevante, fechando esse tópico, o ideal é que se faça uma associação entre a medicina, o método médico, e o social, especificando mais a questão do campo pedagógico. Então, quando se une esses dois, diagnóstico médico, com a análise pedagógica, se traz resultados mais satisfatórios para reduzir esse problema na criança. Por fim, vamos falar agora sobre a deficiência intelectual ao longo da vida. As pessoas que têm esse problema desde criança, não foi tratado e sofrem com isso. E aí não podemos deixar de levar aqui Vygotsky, que é praticamente esse trabalho que eu estou fazendo, estou apresentando para vocês, é baseado principalmente na obra dele, um grande pedagogo. Fatores como a exposição, segundo a conclusão dele, em 1997, fatores como a exposição empobrecida aos bens culturais, suporte socioafetivo impróprio e processos pedagógicos inadequados favorecem a emergência do defeito. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Exposição empobrecida aos bens culturais. Segundo, suporte socioafetivo impróprio. E terceiro, processo pedagógico inadequado. Então, isso tudo contribui para que haja uma emergência do defeito ou dessa dificuldade. E ainda, em suma, resumindo o que Vygotsky nos diz, o dano biológico somente gerará impacto restritivo na vida da pessoa, quando houver resposta social negativa. Mas se usarmos o inverso, em sentido contrário, ou seja, trabalhar mais com essa questão social, em sentido contrário, poderá servir como um estímulo ao indivíduo em seu processo de desenvolvimento. É como se houvesse um desafio para a criança.
Então, se a criança é incentivada na questão social, pedagógica, cultural, ela vai conseguir vencer esse problema físico que ela apresenta. Então, essa seria mais ou menos a ideia de Vygotsky. Bom, então a política de educação inclusiva, que comentamos no início da apresentação, tem favorecido o aumento do número de jovens com deficiência que concluem ensino médio e se qualificam para a transição ao ensino superior e para o trabalho. Então, conseguem vencer isso. Então, é muito importante essa questão da política de educação inclusiva, essa questão, até dentro da concepção de Vygotsky, a questão de aprender com o outro. Tá? Muito bem. E ainda, estou quase terminando, há repercussões nos vários contextos da vida cotidiana, as pessoas que sofrem com isso, gerando dificuldades, especialmente no que diz respeito à inserção no trabalho, tem dificuldade de conseguir um trabalho, conclusão da educação básica, não consegue terminar o ensino médio, acesso a níveis mais elevados de escolarização, não consegue fazer um nível superior, ambientes nos quais pessoas adultas participam de forma ativa, muitas vezes eles não conseguem devido à falta de um tratamento, de um acompanhamento. Muito bem. Então, para concluirmos a nossa apresentação, ainda convivemos com concepções de desenvolvimento arraigadas nos modelos deterministas. Então, ainda na nossa sociedade, principalmente a brasileira, a gente já possuímos essa questão determinista. Entretanto, em uma perspectiva dialógica de cunho histórico-cultural, a natureza deficitária da deficiência intelectual toma outros contornos, permitindo trajetórias de vida diferenciadas e autônomas das pessoas, dando uma outra oportunidade, um outro viés, um outro caminho para elas que possa se desenvolver. E por fim, fazendo um resumo de tudo que nós falamos aqui, a deficiência deixa de ser uma condição restritiva, a pessoa, a ser uma possibilidade. Isso que nós estamos frisando desde o início da apresentação. Então, da criança ou da pessoa encarar isso com uma barreira é uma possibilidade de desenvolvimento para se construir um entrelaçamento dialético entre as condições ambientais, histórico-culturais, condições subjetivas da pessoa. E aí eu coloco aqui algumas referências. Essa primeira foi a mais importante, que tomamos como base, e também essa segunda referência bibliográfica. Deixo aqui uma frase de Vygotsky, muito conhecida: o saber que não vem da experiência não é realmente saber. Então, precisa haver essa experiência, e aqui, no caso dessa dificuldade, a questão importante da socialização, de estar no meio, da inclusão, é muito importante para diminuir essa dificuldade. Muito obrigado a todos aí.